Vamos esperar o pessoal entrar. Tudo bom, gente? O pessoal tá começando a entrar aí agora na live. Bacana. O pessoal todo entrando aí na live hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre um termo que tá bem na moda hoje, resiliência, né? Conversar com o Charles Short, que é mestre em formação continuada, especialista na defesa civil e gestão de desastres, urgências e emergência. É legal colocar um pouquinho porque a gente vai falar hoje, principalmente hoje o tema vai ser bem focado na situação que a gente está vivendo hoje, na questão do Covid mesmo, né? Eu até botei essa música aqui em homenagem a ele mesmo. U2, ele é do tempo lá da Cervejaria Continental, antiga Cervejaria Continental. Não sei se muita gente conheceu, muita gente conseguiu aproveitar ou conhecer, né, a cervejaria que era ali próximo à beira-mar. Eu já vou chamar o nosso convidado aqui para ele participar da nossa conversa aqui, gente, para a gente já o nosso papo aqui. Ele vem participando desse bate-papo aqui que eu acho que vai ser bem legal. Tudo bom, Charles? Como é que tá? Eu tava falando aqui que essa música eu botei em tua homenagem lá na época da Cervejaria Continental. Exatamente, né? A conversa ali, as prévias, né? O planejamento com o outro Charles, né? Lembrando que nós temos dois Charles, né? Tem o nosso amigo Charles também, que é o nosso responsável pelo marketing, né? Um dos responsáveis pelo sucesso aí da escola, da universidade. E também os responsáveis pela nossa juventude. O Douglas Guardiola também era guitarrista da banda Índice, né? E tocava, eles sempre abriam com essa música aí, lá na Continental. Exatamente. A gente ficava ali quando escutava música, e a fila, para quem não conhece, né? A Continental é ali próximo onde é o Majestic, dava a volta ao quarteirão. E a expectativa que começava a Índice ou outra banda, mas a Índice aos domingos era sinal de sucesso. Hoje em dia, né, nós fugimos de alguns programas de TV, para não ficarmos assustados. Mas deixa eu pausar aqui a nossa música e vamos entrar no bate-papo de hoje. Eu tô vendo que as pessoas estão entrando aí, né? Então, até para colocar as pessoas como é que funciona, a live é assim, ó, a gente tem aí a parte de comentários, até eu tô vendo o Daniel aqui agora. Fui no encerramento da Continental. Pô, foi uma pena mesmo, né, Daniel? Aliás, o Daniel, na época, também ia bastante, né? Na Continental. Mas aqui nessa parte de comentários, a gente não vai pegar as perguntas porque fica mais difícil da gente ler. Então, se você quiser fazer algum questionamento aqui na live, aqui do lado do comentário tem um pontinho de interrogação. Clica ali nesse pontinho de interrogação, faz a pergunta ali, que daí eu consigo botar até na tela aqui pra gente ler junto, tá, Charles? Perfeito. Mas vamos falar um pouquinho de... Hoje a ideia é a pandemia, o índice de controle e o aumento da resiliência. Vamos falar um pouquinho de resiliência, né? Mas antes disso eu queria saber, assim, ó, para que as pessoas que não te conhecem ainda, a gente está com 24 pessoas aqui agora ao vivo, né? Consegue falar um pouquinho, assim, ó, brevemente da tua experiência na aviação, na área da educação também que tu tem, na questão de prevenção, ali que tu trabalhou com bombeiros, polícia, até o trabalho na prefeitura. Pode falar um pouquinho da tua experiência? Perfeito. Sim, né? Alguns me conhecem, né? A nossa ideia é... Quando chegamos na escola, né? Já tem uma bagagem. Começa a resiliência muito mais saindo de, né, que tinha uma cobrança de disciplina, tinha a cobrança de uma rotina diferenciada, e lá no colégio militar já existia um pouco, né, nós adolescentes, não diferente da RTD, não diferente da faculdade, não diferente de um quartel ou de qualquer outra faculdade ou escola, a disciplina era fundamental. E ali eu começo a desenvolver um pouco desse desejo, dessa curiosidade sobre atividades voltadas para se tornar mais forte frente
aula de casa, né? E com isso, né, na sequência, comecei a fazer atividades com a Polícia Militar, relação de informação, que é a especialização em atividade física e saúde, a formação inicial em educação física, foi em educação física na UFSC, e depois acabamos fazendo uma especialização junto com o professor Amorim, na época capitão, né, na batalha de aviação, sobre atividade física e saúde com policiais e bombeiros militares. Aí a parceria começou a trabalhar com o assunto, na sequência o mestrado acabou tendo a formação, e aí junto com o padrinho, vamos colocar assim, meu e do Michel, que eram parceiros, né, da Polícia Militar, que convidou e permitiu a participar de cursos de táticas policiais, cursos voltados, que exigiam bastante do policial militar um treinamento sobre a diversidade, situações de crise. E a partir daí, começamos a desenvolver primeiro socorro, junto com a Formação de Bombeiros Comunitários, daí já em 2003, aproximadamente. E aí começou um namoro, né, que vem durando até hoje, né, já quase fazendo curso aí, quase de 20 anos, com o primeiro batalhão, né, acompanhando as formações de bombeiros militares, bombeiros comunitários, de brigadas, de bombeiros mirim, que com a parceria com a prefeitura, com a educação, mostra uma resiliência de comunidades carentes, de comunidades onde há necessidade de uma referência humana, política, feminina, onde muitas vezes as crianças não têm uma referência pai, de mãe, e a gente começou a perceber isso como eu falei, o PROEF, o parceiro nosso da Militar, e aí fomos desenvolvendo junto com cursos, como eu falei, principalmente cursos táticos, cursos de operações especiais, cursos de operações de choque, e em crescimento, junto de um outro parceiro, né, que é o professor Marcos também, aprimorando e aproximando. Ô, Charles, desculpa estar te interrompendo aí, mas o pessoal está falando que a conexão não está legal. Eu não sei se a área onde tu tá, como é que está a internet, se tem o Wi-Fi, alguma coisa, se está muito longe da antena, ou se não, assim, a gente lembrando que a gente está fazendo a live de casa, né? A gente não está dentro do estúdio, não está lá na instituição, lá a gente tem a internet dedicada e tudo mais. Aqui, como a gente está em casa, a gente está bem precário. Confesso para vocês que eu estou usando, por exemplo, o celular da minha esposa, que o meu acabou de dar problema também. Então, eu vou... Vamos ver aqui assim, ó. Qualquer coisa, eu acho que eu vou fazer o seguinte, Charles. Eu vou te desconectar e te conectar novamente, que às vezes só isso já altera, pode ser? Voltou, tá melhorando a imagem aqui agora. Como é que tá? Eu não sei como é que tá a internet. Reavivei o sinal. Melhorou? Melhorou bastante aqui. Beleza, então. Tá, agora sim. Tu estava falando a respeito da tua experiência, dessa questão falando um pouquinho das pessoas que tem aí o Marcos, Michel, todo mundo. Então, se puder continuar, pelo jeito ele já melhorou. O Marcos já falou que melhorou. Beleza. Daniel já deu o sinal lá de positivo, já melhorou. Tá ok. E nessa loja, começamos esse namoro junto com a Polícia Militar, em virtude da origem do colégio, e depois, junto com o 1º Batalhão de Bombeiros da capital, aqui de Florianópolis, de bombeiros comunitários, e a partir daí, assim como o próprio Marcos, né, começamos na parte de instrução. E até hoje somos, né, instrutores credenciados ao batalhão, o Daniel também, o Michel também, né, são professores credenciados. Disciplina e atividades voltadas para a parte de sobrevivência, de primeiros socorros, de combate a incêndio, de gestão de desastres, aonde acabei fazendo, mesmo depois de mestrado, mais 2 especializações. Uma motivada pela minha experiência em 2008 na Defesa Civil, né, que Daniel e Marcos, né, que são aí, participaram bastante, que foi a gestão de desastres. Né, tem uma parceria da Universidade de São Luís, com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, e a gente acabou cursando esse curso de pós-graduação. O Valdinei também, que é da escola, que participa, também tem essa formação. E depois, motivado para conversar com a própria
Marcos, né? Fico com o Marcos, uma especialização em urgência e emergência. E daí, a partir desse, aprender diariamente com os nossos acadêmicos, com os nossos professores, policiais e bombeiros, essa temática. Melhorou? Ô, Charles, ainda tá falhando um pouco aqui, eu tô recebendo aqui porque eu fico olhando pro lado, gente, até para que vocês entendam, eu tô com o, com o computador aqui. Eu só queria fazer uma pergunta, aproveitando que as pessoas estão participando aí, auxiliando, se a minha voz também tá dando problemas, como é que tá a minha imagem, se tá dando alguma coisa travando, ou é só do Charles mesmo, gente? Se o pessoal puder me ajudar aí. Daniel colocou que o teu tá com um pouco de eco. Sua fone. Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te desconectar, Charles, e vou te chamar de novo, tá bom? Beleza, então. Tranquilo. Até, gente, com relação ao problema que a gente tem, porque a gente está em casa, né? A gente está fazendo a live através do celular, a gente está até procurando, na verdade, esse projeto, ele já é um projeto antigo da AeroTD, e que a gente queria fazer os podcasts ao vivo e nesse formato assim de câmera, só que o Covid fez com que a gente antecipasse, e aí, claro, a gente não está usando o sistema, o programa que a gente gostaria, porque a gente está em casa, né? Então, por isso que a gente está utilizando hoje a ferramenta que a maioria das pessoas utiliza, que é o Instagram. Só que isso a gente fica meio refém, assim, da nossa internet de casa, fica refém até da própria do sistema e tudo mais. Futuramente, com certeza, a RTD vai estar com uma estrutura bem melhor, tá bom? Vou voltar a chamar o Charles aqui, mas eu acredito que a minha voz e a minha imagem tá ok, né? A internet hoje no Brasil tá instável mesmo. Ó, o Felipe, que trabalha na nossa parte de TI, já colocou o Marcos Lima entrando aqui agora, já vou até dar uma acenada para ele aqui, que é a pessoa que o Charles citou bastante aqui. Eu vou chamar o Charles, vamos testar aqui agora, de novo com os dois aqui. Tá? Olá, agora como é que tá, Charles? Vamos ver agora. Melhor, a tua imagem tá legal e o som para mim aqui pelo menos tá bom. Vamos torcer que para todo mundo também esteja assim. Mas vamos lá. A gente não consegue fazer milagre, né? Eu estava explicando aqui agora, porque na verdade a gente está em casa, né? Tá com essa dificuldade. Mas vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta, que é o seguinte: nosso tema da live hoje, eu acho que tem uma palavrinha ali extremamente importante que se chama resiliência. E é uma palavra que está na moda. Todo mundo fala resiliência, mas eu acho que às vezes as pessoas falam e eu não sei nem se elas sabem o que é resiliência. Tu pode falar um pouquinho da resiliência? Perfeito. Outro detalhe, né, que a gente às vezes não se atenta, né, se tornar resiliente, né, se tornar melhor, a gente usa muito isso na sobrevivência, o Marcos mesmo, né, ao final, na verdade, foi uma estratégia minha, esperar para ficar mais à vontade com o Marcos. Agora que ele entrou, a gente fica mais soltinho e tal, né, foi uma estratégia, tudo foi preparado para isso. É uma propriedade, né? É um termo, resiliência, que vem da física, que alguns corpos têm de, mesmo sendo trabalhado, mesmo sendo fatigado, ele tem uma capacidade de retornar à sua forma normal. E trazendo para o lado da psicologia, é a forma que alguns corpos, né, algumas pessoas, alguns cidadãos têm de se tornar melhor depois de uma crise, depois de uma situação, depois de uma morte, depois de um fim de um casamento, de um namoro, após a nota ruim, né, aproveitar esse momento ruim para superar, sair melhor, sair mais forte daquela situação. O americano chama de handicap, né? A ideia é sair mais fortalecido da vida, né? E esse é um momento de nós sairmos mais fortes dessa situação. Não apenas reclamarmos, não apenas ficarmos comparando o governo X com o governo Y, a característica X com a característica tal, né? O meu paradigma com o paradigma do outro. É um momento de nós aproveitarmos essa situação e ficarmos melhor, né? Um exemplo, né? A gente vê a Thierry, que já falou com a gente aqui. Eu não tenho dúvida que a Thierry seria a melhor pessoa, ou uma das melhores pessoas para falar sobre resiliência. Ela passou por uma situação
de saúde, que fez com que ela refletisse os seus valores, refletisse a sua família, os seus amigos, a sua relação. E com certeza hoje a FL passou por aquele momento e se tornou muito mais forte, muito mais resiliente. As pessoas saem de uma sobrevivência mais resiliente. Né? O nosso objetivo em uma sobrevivência, em um acampamento, em uma atividade, é fazer com que elas saiam melhores. A gente trabalha muito essa questão dentro da sobrevivência na selva, né? Que é aquela questão, a gente está tão acostumado a fazer coisas e viver num conforto, e isso é bem bacana para quem faz o curso de comissário de voo, sente isso na pele, né? Essa questão de estar com falta de abrigo, alimentação, água, sabe? Toda essa questão, o frio, o fogo, o desconforto, e aí tu começa a dizer assim, oh, meu Deus, o quanto isso é importante no meu dia a dia, a gente não tem. E ao mesmo tempo a gente entra em outra questão que eu acho que é extremamente importante, que a gente podia falar aqui um pouquinho, né? Tu falou também aquela questão de política e tudo mais, que é a questão da individualidade de cada pessoa, né? Que é respeitar ou saber respeitar a individualidade de cada um. Em vez da gente estar defendendo o grupo, isso eu trago para mim até, Charles. A gente pensa muito em defender o grupo, defender todo mundo, e esquece de ver indivíduo a indivíduo. A gente não pode falar de forma generalizada, né? É questão da resignação. E daí a gente vê, né, essa situação do indivíduo, e a gente, estou vendo aqui as pessoas entrando, e a gente não se atenta para algo, né, que é lei, e o comissário vai ter um exemplo. Nós temos aqui pessoas que estão nos vendo que são surdas. E, pô, eu não sei dar um oi para uma pessoa, eu não sei dar um oi para a pessoa, tudo bem, né? E o dar um tudo bem, dar um bom dia para essa pessoa, dar um oi para essa pessoa, me relacionar com essa pessoa, que talvez seja uma minoria, né, que certamente é uma minoria, é eu saber lidar com essa individualidade. Quando nós, no curso comissário, numa conversa com a professora Lourdes, começamos a pensar nisso, em trabalhar Libras, em trabalhar as discriminações, as brincadeiras que nós fazemos com determinados gêneros, é respeitar essa individualidade. Né? Quando a gente faz algum bullying, e a gente é campeão nisso, né? Porque a gente vem de uma geração que assistia Pica-Pau, que assistia Tom e Jerry, né? Que vivia no desenho, sacaneando o outro, brigando com o outro, ou criticando o outro, a gente acaba esquecendo da importância da individualidade. E esse período faz a gente refletir isso. Né? Inclusive, a individualidade na nossa própria família. Né? Eu vou tentar uma estratégia aqui de colocar o fone de ouvido para ver se melhora. Estão ouvindo mesmo? Está tranquilo? Olha, para mim estava bom do outro jeito, agora fala um pouco. Assim? Tá bom. Para mim aqui tá bom igual. Beleza. Se os outros acham assim melhor, tranquilo. Uhum. E a nossa lógica, né, de individualidade é isso, é respeitar cada contexto. Nós, enquanto educadores, entender que alguns alunos vão ter mais dificuldade com frio, alguns acadêmicos vão ter mais dificuldade em enfrentar o contato com algum animal, né, respeitar o matar essa situação. Quando a gente vai para uma atividade e tem que fazer um procedimento, uma aula aos sábados, às vezes, respeitar a religiosidade das pessoas, né? Essa é a ideia. O Daniel está comentando que o ruído é mais no teu do que no meu, cara. Eu estou pegando aqui agora também. Vamos lá, a gente vai aprendendo, né? Esse é o objetivo. Se tornando resiliente. De se tornar melhor nesse momento. Quando que a gente ia conseguir conversar com 20 pessoas numa sexta-feira a esse horário? Tá? Agora ficou bom. A dona Justilda também está dizendo que estava com ruído lá. Lá em Palhoça a gente está sendo ouvido também. Ó. É uma live internacional aqui. São Paulo também, a gente tem a Rafa, várias pessoas aí. Muita do Brasil gente. Todo. Tá. O pessoal melhorou meu áudio aí também? O áudio melhorou, mas a imagem continua ruim a nossa, tanto a minha quanto a tua. Isso aí não tem como. Tem jeito. Eu ainda tenho que fazer minha barba ainda, que tá grande, mas deixando crescer, vamos ver se melhora, já que tá faltando o meu cabelo também tem dado muita dificuldade de manhã. Mas uma coisa, falando um pouquinho ainda da questão da individualidade, eu acho que daí a gente pode falar também
já que a gente está falando do indivíduo, né? Pensar em si, em vez da gente olhar tanto para o outro, a importância da gente olhar para nós mesmos, né? E tentar ver dentro do momento que a gente está vivendo agora de pandemia, a questão do tempo, né? Como é que eu estou aproveitando o meu tempo? Né? Porque tem muita gente preocupada com economia, preocupada como é que vai ficar a política, como é que vai ficar a saúde. Mas o que eu posso fazer agora, nessa pandemia, em casa, principalmente com esse tempo que a gente tem, né? Isso, e ainda reforçando, né, antes da gente entrar nesse aspecto do tempo, falava com outro colega, um colega de colégio militar, que ele fazia uma campanha para arrecadação de cestas básicas, né, e a gente repensar o nosso individual. A gente ia num café, né, seja eu e o Marcos, eu e o Daniel, eu e o Michel, eu e o Juan, quem quer que seja, ali na frente nós comprávamos a professora Lourdes, uma empadinha, 2 empadinhas, tomávamos um café, um suco, e a gente via que o valor que ia ali era 20, 15 reais, e hoje em dia a gente vê que esse valor de 20, 15 reais é meia cesta básica, né? E essa meia cesta básica, ou essa cesta básica, equivale a 10 dias de uma família com 3 pessoas, que pra gente era um café, né? Que pra gente, às vezes, a gente comprava em algo descartável, em uma cerveja. Eu não bebo, mas a gente via, brincava, era uma torre de chopp, era o que significa uma cesta básica. Eu não sei o valor de uma torre de chopp, mas com certeza 2 torres de chopp significam tu não isso. sabe mesmo? Não sei. Eu lembro, eu recordo uma vez que a gente num bar, né, a gente estava ali na Ercílio Luz, e todos bebiam. E o único que não bebia era eu. Pois E o eu garçom, tava quando lembrando veio que tu não bebe muito. Quem bebe é o Daniel mais. Exatamente. Já estou entregando o Daniel e o Marcos aí do grupo. E quando a gente via isso, o diferente era eu, o estranho era eu, o errado era eu. E quando eu pedi um refrigerante, o garçom assim, não, meu amigo, eu não vou te dar um refrigerante. Não, um suco, perdão. Eu pedi um suco, ele assim, não vou te dar um suco. Porque o suco, né, tinha tanto sódio quanto uma coca. Toma um refrigerante. Ou seja, o que era normal era todos tomarem cerveja naquele momento, né? E a gente tem que começar a refletir nisso. Quanto que a gente gasta em besteira e quanto que a gente pode gastar por um próximo, né? Aquele exemplo que a gente conversava nos bastidores, né? Muitas vezes eu ia embaixo do meu condomínio, muitas vezes eu vou comprar um brinquedo para o meu filho. Ah, não, vou comprar um pouco mais caro. Não, esse um pouco mais caro não precisa ser esse um pouco mais caro, né? Esse um pouco mais caro eu posso usar para doar para alguém. Parece um discurso meio que hipócrita, né? Mas é algo que a gente, nesse momento, começa a refletir. E quando a gente fala de tempo, né? A gente tem que começar a pensar que ter tempo não significa estar à vontade. Muito tempo durante muitos períodos, a gente dizia que não conseguia fazer as coisas porque não tinha tempo. Eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E hoje a gente tem tempo e aproveita esse tempo, né? A gente observa muito que ficar no conforto, que ficar na nossa zona de conforto é algo bom hoje em dia. E nesse período a gente tem que ver que o nosso tempo tem que ser bem aproveitado, né? A gente resgata uma fala que o conforto não leva ninguém a lugar nenhum. Conversava com o Juan anteriormente, e a gente vê que o Juan, a princípio, é um cara de sucesso. A gente vê que o Marcos que está aqui, que o Daniel que está aqui, que as pessoas que, né, os professores que a gente tem, muitas vezes eu me inspiro nessas pessoas. Eu me inspiro no Marcos, que é um cara de sucesso. Pô, tudo que a gente tem de dúvida, a gente pergunta para ele. Tudo que a gente quer saber de saúde, a gente pergunta para ele. Quantas pessoas levavam exames para ele? E daí eu pergunto, eu quero ser como ele. Eu quero ser como o Michel, talvez. Eu quero ser como o Daniel. E daí eu pergunto, eu nunca vou ser como o Marcos. Por que eu falo isso? Porque quando eu acordo, ele já está acordado. Eu já vejo ele dando um bom dia antes de eu acordar. E ele já está lendo, ele já está produzindo, né? O Daniel comenta ali, né? Quanto mais desconforto, mais evolução. O não nos traz evolução. Quando eu recebo o não de alguém, né? E não apenas o passar a mão na cabeça de um pai, e por isso que é importante que os pais, né? Que os irmãos mais velhos aqui, as mães, a gente tem professoras aqui que nos acompanham, mostre isso. O nosso acadêmico, o nosso aluno, ele precisa do caminho, né, dessa orientação, que nem sempre o mais fácil é o correto. A gente observa que
saber aproveitar esse tempo da pandemia, da quarentena, é o mais... não é o melhor que a gente tem, não é a melhor situação que a gente queria. Sem dúvida, sexta-feira agora, eu queria estar me arrumando para ir dar aula para um público presencial. E depois sair para o barzinho, e depois sair e dar uma volta, dar uma corrida. Mas é difícil. As pessoas, como o Daniel comenta ali, invejam o que a gente faz, mas não veem o que a gente sofre. Né? Muitos dizem, né, a farda camuflada, a farda preta, usar aquele brevê parece uma árvore de Natal, mas a pessoa não se dedica a fazer aquele curso. A pessoa não se dedica a dar o corpo, a doar a sua alma, vamos colocar assim, né, para 3 meses de curso. A gente resgata lá os cursos de forças especiais, né? A gente pega o Michel, que é um comandos, um cara que ficou 2 anos, 1 ano e meio na Amazônia. Ah, não, é muito fácil ele falar, é muito discurso. Ninguém viveu aquilo. As pessoas só conseguem valorizar algo quando sofreram. Como hoje em dia, vou pegar o Juan aqui, né? Não sei como é que é o comportamento dele de pai, mas hoje ele deve saber como é difícil ficar com o filho. Né? O Marcos, as mães, algumas mães, alguns pais estão vendo como é difícil ter relação longa com seus filhos. Né? O quão é difícil ter relação longa com crianças. Né? E a gente criticava, mas o que eles aprendem nessa escola, meu Deus? Eles têm 4 horas para ficar ali, fica o dia inteiro na escola, e hoje em dia a gente não consegue ficar 2 horas com os nossos filhos. A gente não consegue, às vezes, entender o porquê que a avó não entendia tanto o vô. Meu Deus, por que ela briga? Ele é tão bonzinho, e a gente não consegue ficar com esse avô, com essa avó, tanto tempo. Né? A gente tem que aproveitar a usar esse tempo, né? Sair dessa nossa zona de conforto. Um exemplo que a gente fala, dar aula na faculdade é muito fácil, né? Aqui a Jucilda fala, né? Enquanto humanos é um momento da gente evoluir, né? Na lógica de algumas religiões, do espiritismo, né? A gente vê que esse é um momento de reflexão, de ver o outro. A gente tem que entender que é muito fácil para a gente, eu vou falar agora, né, do ensino superior, entrar em uma faculdade com ar-condicionado, com uma música ambiente, com os acadêmicos que sabem o que querem, né? Trabalhar disciplinas tranquilas, com uma condição que a maioria deles estão alimentados, e a gente é rigoroso, o Daniel ainda mais rigoroso do que eu, do que o Michel, né? A gente vê a importância da rigorosidade do Daniel com o uniforme, né? É chato, os alunos chamam, falam, por que o Daniel... Eu tenho certeza que quando a Bianca, hoje na Gol, exemplo, né? Para mim é a acadêmica mais próximo e recém-formada, a Catiele, hoje, trabalhando numa outra empresa na parte de solo, valoriza. Eu vejo elas com uniforme todo dia. Eu vejo elas com a maquiagem caprichada todo dia, quando a Sol pega no pé, quando as meninas na sobrevivência pegam no pé. Entendem o porquê. Tudo tem esse porquê. E resgatando ainda essa situação do tempo, da crise, é muito fácil para a gente dar aula para 5, 10, 15 alunos. E essa situação da pandemia está fazendo alguns professores, inclusive eu, né, que trabalho também com ensino fundamental, com as turmas de bombeiro mirim, de defesa civil na escola, sentir falta daquele 6º ano, daquele 4º ano, daquele monte de aluno que não tem hormônio, tem demônio, são crianças, né, que tu olha aqui, eles voltam de um recreio, de um intervalo. Hoje em dia a gente sente falta deles. Sim. Sente falta, eu não tenho dúvida que as pessoas sentem falta da Kelly chamando atenção lá na escola, cobrando da gente o diário de classe, cobrando da gente um horário, talvez, para acabar a aula mais cedo, a tiazinha da limpeza chegando, e aí? Não vai embora? Né? Hoje em dia a gente fica aqui na live mais do que meia hora. As nossas aulas, aos sábados, pela manhã agora, né, tentando substituir, né, eu brinco que o Michel na sobrevivência é o remédio bom, né, vamos dizer, né, e a gente é o genérico, né, eu brinco que o Marcos pode ser o genérico na sobrevivência, eu sou o similar, né, eu sou aquele remédio equivalente. E mesmo sendo o equivalente, sendo o similar, não sendo o conhecimento técnico que o Michel tem, está extrapolando o horário de aula. Por quê? Porque nós temos necessidade de viver em sociedade. Né? O tempo tem mostrado isso para a gente. Agora a gente não pode usar o tempo para ficar em casa de pijama. A gente não pode usar o tempo
para deixar a cama desarrumada porque ninguém vai vir me visitar. Eu não vou deixar de fazer a minha barba porque eu não vou sair, não vou encontrar a gatinha ou gatinho, eu não vou deixar de me maquiar, de arrumar o meu cabelo, e hoje me chamaram a atenção porque de repente eu estava sem desodorante. Mas eu só estou em casa. Mas eu tenho que me cuidar. Né? E a nossa ideia é saber otimizar esse tempo, né? Saber criar oportunidades de se tornar melhor nesse período, né? Tu falou um monte de coisa, agora deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, pegar tudo isso. Eu acho que uma das coisas que tu falou que eu acho que é extremamente importante é saber aproveitar o tempo. Até tu citou várias questões. Eu comecei a trazer para mim a realidade agora. As pessoas dizem assim, Juan, como é que tá o Juan hoje? Até deixei a barba crescer, mas então quer dizer que tá largadão? Disse, não. É um estilo. Para pós-graduação que estou fazendo. Ao mesmo tempo, eu estou sendo extremamente assim, ó, solicitado não só pela questão de ter uma empresa nesse momento, que é uma instituição de ensino, e trabalhar com ensino é trabalhar com pessoas, pensamentos, ideias, paradigmas diferentes, com necessidades que a gente tem. Uma instituição de ensino, a gente trabalha com professores, como tu falou, com a pessoa da limpeza, como tu falou, com os coordenadores, com a parte administrativa, com as pessoas que são fornecedoras e tudo mais. Isso tudo está passando pela nossa cabeça. Ao mesmo tempo, eu trabalho num sindicato e tudo correndo. Só que ninguém vê, claro, porque a gente está por trás. Aí, de repente, a pessoa diz assim, tá, mas Juan, por que tu consegue? Como é que tu chega nas coisas? Como é que tu... É em virtude disso. Da mesma coisa, o Marcos. Eu gosto de citar, por exemplo, duas pessoas que estão dentro da aviação agora, que são referências para mim, que é, por exemplo, assim, pega o Marcelo Gonçalves. O Marcelo Gonçalves, ele fez o curso de comissário, tem uma graduação, e estava fazendo a pós-graduação, concluiu a pós-graduação, já pensa em continuar. Então, assim, ó, o Douglas Guardiola começou como comissário, entrou para piloto, é comandante hoje, está na área de treinamento, e aí tu diz assim, bom, chegou no... Não, está fazendo faculdade, ideia de fazer uma pós, e assim... Então as pessoas continuam estudando, se qualificando, porque sabem que o futuro que vai chegar não vai ser o mesmo que a gente está vivendo agora. E esse coronavírus vai trazer muito disso, né Charles? Exato. Isso. E essa situação, né, desse período, né, o exemplo do Marcelo, eu citei ali o Marcos, né, para a gente ter essa proximidade, Michel, por proximidade, Daniel, pelo convívio no bombeiro, né, vamos pegar o Marcelo, o Henrique, né, o Ferreira, que a gente vê, o guri consegue chegar numa sobrevivência e correr, mas ninguém vê ele treinando quando chega de um serviço de atendimento ao público extremamente desgastante, com um risco de saúde grande, com o uso de máscara, de full face, de máscara de proteção, de avental de proteção, e ele vai treinar. Quando vem ele lá na sobrevivência, né, fortinho, correndo, nadando, pagando flexão, não vê esse processo. Quando a gente diz para o aluno se preparar, para o acadêmico se preparar, é isso que a gente fala. As pessoas não veem o Juan correndo atrás de várias situações burocráticas, de várias situações administrativas, que o acadêmico não vê, que o professor não vê. As pessoas não veem isso. As pessoas não veem o Marcelo estudando e preparando a aula dele, ensaiando. A gente brinca, né? O DJ Marcelo, o músico Marcelo, a aula dinâmica dele. Sábado, né? A minha aula foi anterior à do Marcelo, eu assim, cara, eu vou ter que caprichar muito. Porque é uma grande banda. Não é qualquer banda que vem depois de mim, não é qualquer artista que vem depois de mim. E daí fui pegar outro artista, fui lá pegar no Valdinei, para a gente fazer uma pesca, lançar uma tarrafa e mostrar algo diferente, porque eu sabia que vinha um grande show depois. E eu sei que ele prepara, elabora, se dedica. E ele, diferente de mim, do Juan, do Daniel, do Marcos, ele dança, o Marcos está falando que ele dança também, né? O Marcos, não, desculpa, o Daniel está comentando aqui que ele dança. Ele é o modelo de comissário que a gente vende, né, que a gente quer. É uma pessoa que está sempre com garbo, com a postura, com elegância, com educação, um vocabulário rebuscado, estudando, viajando e ligado na rede social. Né? Ele já alcançou o sucesso. Mas, para ele manter esse sucesso, existe essa necessidade da gente procurar, da gente se provocar em relação a isso, né? Isso. Da gente se descontrair com isso. E aí tem a outra coisa também, né? A questão de que eu vejo muitas pessoas falando, eu já falei aqui em outras lives a respeito disso, nossa, tenho tempo, eu vou aproveitar esse tempo
e acaba para fazer coisas que talvez não sejam, que eu sempre tive vontade de fazer e não tinha tempo. E tem que lembrar que a gente tem tempo, então vamos aproveitar também para fazer aquelas coisas que a gente não tinha tempo, mas pensando no nosso futuro também profissional. Não pensando somente no lazer, né? Eu acho que isso é importante, a gente tem que pensar em desligar e desconectar um pouco, mas não esquecer que a gente tem um futuro que vai exigir muito da gente logo ali na frente, né? Exatamente. Nas crises que a gente vê os grandes gestores, né? E daí a gente vê, né, sem percepções políticas, né? Quem se destaca, quem não se estressa com críticas de imprensa ou com críticas de partidos opostos, e a gente, tá, mas o que tem a ver isso? Eu vou ser comissário, eu vou ser piloto? O comissário, diariamente, ele vai gerir, ele vai administrar crises. Pessoas que nunca voaram, pessoas que estão indo voar em busca de um tratamento de saúde, pessoas que estão indo voar em virtude de fechar um negócio, ela está ansiosa, e ele vai ter que gerenciar aquilo. A gente usa uma fala, né, do Pondé, que fala sobre o esforço, né, a lógica do esforço. O esforço é como o banho. O Marcelo diariamente toma banho, o Daniel diariamente toma banho, e esse banho é um banho de se esforçar, de procurar, de ler. Diariamente o Daniel sai para correr, diariamente o Ferreira treina, diariamente o Juan está lendo sobre administração, ele já tem uma escola, ele é diretor de uma escola, ele está fazendo uma pós-graduação. Então o esforço é algo que diariamente a gente tem que se dedicar àquilo, né? A gente tem que labutar por aquilo. Não adianta eu tomar banho todo dia durante 1 ano e ficar 2 dias sem tomar banho. Ah, mas tu tomou banho durante 2 anos, 20 anos. 2 dias sem, eu vou feder. Eu vou produzir bactérias, eu vou produzir substâncias que vão fazer que eu venha novamente a ficar sujo e fedido. A lógica nossa no bombeiro, veja aqui o Antunes entrando, um bombeiro nosso dedicado, voluntário, que busca conhecimento nisso. Chega cansado do seu serviço, vai ler, vai estudar, vai treinar, vai ver o que tem de novidade relacionado às doenças, relacionado às lógicas de resgate, porque cada dia mais, né, o mundo nos cobra isso. E a crise tem mostrado isso para a gente, né? Que acabamos de saber, né? A maioria de vocês não tem ideia, mas há 1 hora e meia atrás, um anticorpo foi inventado, né? Ou foi descoberto, ou foi testado, né? A sua eficácia, né? O STI 1499. Ninguém viu isso. Foi lá nos Estados Unidos, mas aqui já estão pesquisando. É um anticorpo que pode ser não uma vacina, mas um remédio que previne até 4 dias anteriormente, né, a pessoa sobre o coronavírus. Mas não adianta eu só divulgar isso. O que é que a gente vai fazer? Vai lá perguntar para o Marcos. Vai lá perguntar para quem estuda isso, para quem trabalha isso. Por que eu estou querendo falar isso? Quando alguém vai perguntar algo para a gente, para um professor ou para alguém que é uma referência, como a gente tem referências dentro da escola, né? Como já citamos algumas aqui, eu tenho que estar constantemente pesquisando, eu tenho que estar constantemente buscando esse conhecimento diferente, atualizando, e especialmente nesse período, porque senão a gente vira marionete, seja marionete de um presidente, de um prefeito, marionete de um paradigma, de uma ideologia. Eu tenho que ler, eu tenho que refletir sobre isso e buscar conhecimento crítico. Nosso objetivo na escola é formar alunos técnicos, mas com uma formação crítica, que analise o objetivo da empresa, o objetivo da aviação. Eu lembro quando o Floripa Airport ainda era projeto e o Juan mediou uma mesa com um dos gerentes e com, na época, um dos responsáveis pela Azul, e de uma forma muito brilhante conduziu isso. E hoje a gente vê o Floripa Airport, que na época alguns visionários criticavam, dizendo que o nosso aeroporto, o antigo Hercílio Luz, era algo que dava conta. Hoje as pessoas, poxa, que legal, né? Que forma diferente de um aeroporto, de um local, virar um ponto de encontro de pessoas. E hoje é uma forma, né, da gente conviver num ambiente que antes a gente só passava ali para viajar. E hoje, vocês, eu falo isso, né, por uma admiração, um reconhecimento, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, não sei se tu lembra disso, lá no Flop, levou o gerente do então Floripa Airport, da equipe suíça, para falar sobre ele. E ele falou que a gente não teria mais uma rodoviária de aviões. E eu não imaginava o que seria o Floripa Airport.
Eu fui lá com o Marcos e o Michel, né? A gente foi organizar o plano de abandono do Floripa Airport e fiquei encantado. E daí eu entendi o que era um empreendimento. Por que eu estou resgatando isso? Esforço. No dia a dia de cada um, era para ser mais uma formatura, era para ser mais um evento de abertura de aula. Mas vocês buscaram pessoas especiais para isso. Né? A gente tem... Daniel também estava lá nessa palestra, né? É fazer, refletir, pensando no futuro. Né? Platão falava isso, né? A gente tem que admirar. O que é admirar? É mirar a distância. É olhar com uma forma, o futuro, de uma forma mais visionária. Ah, não, mas isso é para o gestor, isso é para o empresário, isso é para o Juan, que é o dono da escola. Não. Isso é para mim, para todos. Que eu posso ser pai, para todos, para minha mãe, para a compra do remédio da minha mãe. Eu tenho que ser visionário. Eu não vou esperar o remédio dela acabar e ela reclamar para eu comprar e conseguir uma receita. Sim. Aliás, tu tocou em um ponto bem bacana que é com relação a isso, ou com relação às referências, né? E com relação, falou outro termo chamado de marionete, e é uma coisa que a gente tá vendo muito hoje, né? A questão da posição da instituição de ensino, eu acho isso muito bacana. A instituição de ensino, ela não tem que ter posição política, ela não tem que ser lado esquerdo, direito, centro, nada. A ideia de uma instituição de ensino é ser o local onde todos esses venham sentar e conversar. Discutir, é uma instituição plural, né, que a gente fala, né? Isso, para repensar ou pensar na sociedade, na evolução da sociedade como um todo. E isso eu acho bacana. E os alunos são esse direita, esquerda, centro, seja o que for. Na verdade, a gente quer que vocês pensem, alunos, de forma crítica no que está acontecendo ao nosso redor para melhorar. Esta eu acho que é a ideia. E essa é a imagem que o professor tenta passar para o aluno. Vamos pensar. Eu estou lembrando muito das aulas da professora que dá a parte de ética lá dentro, né? Também sim. Toda essa parte de ética que trabalha isso, fazer a gente pensar. Às vezes as pessoas dizem, meu Deus, o que essa professora tá maluca, tá fazendo, falando essas coisas assim, cara. É exatamente isso, fazer a gente questionar. É ser jogado a gente em situações complexas para a gente saber pensar em como resolver. Eu cheguei a falar contigo isso anteriormente aqui, que a gente conversa sempre antes das lives, né? Que eu não gosto de usar muito esse termo pensar fora da caixa, né? Mas é um termo que eu acho que cabe muito. A gente, quando pensa, olha, estou com um problema, vamos pensar numa solução, normalmente a solução que se pensa hoje são soluções que estão sendo utilizadas por outras empresas, outras pessoas. Mas a ideia é a gente pensar aberto, livre. Exatamente. E a universidade, a faculdade é um espaço para isso, para a gente pensar de forma diferente e assim alcançar resultados diferentes. Né? E a nossa função, né, eu falo isso enquanto educador, né, não falo isso enquanto aviação, enquanto educador, é motivar esses alunos, né, estimular, porque a motivação, na verdade, ele já tem. A motivação é algo meu. Né? Eu hoje ainda fiz essa pergunta e sempre faço essa pergunta. Por que tu escolheu ser aeronauta? Por que tu escolheu essa faculdade? Por que tu escolheu esse curso? Né? Isso eu faço essa pergunta em qualquer lugar. Quando eu estou dando aula para profissionais de saúde, para educadores, no Bombeiro Mirim, para as crianças, por que vocês estão aqui? Eu quero saber qual é a motivação que os move, né? Motivação, que motor, né? Motivação, motor interno nosso, né? Se a gente for buscar a origem da palavra, né? A nossa função é estimular eles a ter essa visão diferenciada, que o mundo não é aquele universo cor-de-rosa, que a aviação não é algo lindo, maravilhoso, que vão ter dias, como a gente tem uma ex-acadêmica, hoje comissária nossa, que infelizmente teve que viver o luto do avô em Brasília. O avô que faleceu aqui no sul do estado, ela teve que ficar 3 dias longe da família, um avô que era uma referência para ela, a gente tem que falar para ele isso. E não é porque é um período de Covid, poderia ser um voo internacional. Né? E os comissários nos passam muito isso. Eu adoro assistir as aulas do Marcelo, da Mirella, né? Que são do próprio Amorim, né? Que tem uma experiência dentro de aviação, só que uma aviação militar, que mostra que as coisas não são possíveis de uma hora para outra. A aviação nos leva para locais muito longe, muito distantes, e a gente não consegue voltar tão rápido. E nesse período a gente está percebendo isso, mas ainda com voos restritos,
né, com a redução dos voos comerciais. Essa situação tá até com relação à questão dos voos restritos. A gente tem, por exemplo, eu fiz uma live aqui com o Alexandre Santana, com o Foley, vulgo Foley, né? Sim. Ele tá dizendo assim, ele mora em Joinville, não tem voo para Joinville, agora tá parado, então ele tem que pegar um voo até Curitiba e descer de carro. Então muda, né? A aviação, ela já vive o que muitas pessoas estão vivendo agora, né? Principalmente para quem é tripulante, né? Estar longe em momentos que são importantes, e a gente tem que estar vendo agora as pessoas assim, meu Deus, eu tô tão longe, faz tempo, eu não vejo todo dia minha mãe, meu pai, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que estar indo o mínimo possível, ver meu vozinho, minha vozinha, por causa do coronavírus. Às vezes a pessoa que trabalha na aviação já vivencia isso há bastante tempo, né? E isso está sendo, né? Está sendo fácil dar aula de sobrevivência, eu brinco isso, né? Converso com o Marcos e Michel principalmente, porque eles já estão vivendo a sobrevivência. Hoje de manhã eu comentei isso, né? O viver isolado é uma sobrevivência, né? A nossa dificuldade é viver isolado. Não ter as oportunidades de transporte, né? É um momento que realmente a gente tem que avaliar isso, né? A gente sabe que é uma limitação, que se voltar o risco, né, vai aumentar. Mas eu ter restrições de lazer mostra que eu sou um sobrevivente, que eu já começo a treinar isso. Eu gosto de trazer um exemplo, né, para a nossa realidade. Ser médico de consultório é relativamente tranquilo, eu sempre saio com sucesso. Quando eu vou no dermatologista, no endócrino, eu chego lá, é uma música ambiente, uma música tranquila, as cores do consultório já são cores, né, que trabalham com a cromoterapia, com a tranquilidade. Eu chego lá, ele está sossegado, ele está na frente de um computador que tem respostas. Agora, ser médico de emergência, de PA, de UPA, esse sim é um desafio maior. Porque, primeiro, a música não é ambiente. O ruído é criança chorando, é esposa desesperada, é um com a cabeça enfaixada, uma solicitação do técnico para o enfermeiro, para o médico, o ruído é o ruído de uma sirene chegando, é mais crítico. E o nosso objetivo, né, nas disciplinas, né, de primeiros socorros, de AFAC, de psicologia, em todas as disciplinas, né, de formar o comissário, formar o mecânico, de formar quem vai trabalhar com aviação, que é algo tão preciso, é levar essa pessoa a ser um gestor de crises, né? Porque ele vai se deparar com crises em um ambiente limitado, que é a aeronave. Ele não vai ter todos os recursos. Ele vai ter uma medicina ali de regulação, um Medlink, ele vai ter outras pessoas para ajudar, mas ele é o agente de segurança. Ele é o responsável. As pessoas olham para o Marcelo, olham para a Bianca, vão olhar para qualquer um de nossos outros colegas e vão ter a segurança nos olhos dele. Como tem a segurança quando o Daniel chega no resgate, o Antônio chega no resgate, o Marco chega no resgate. Eu tenho um exemplo, né, para a gente voltar para o nosso tema aqui, de resiliência, que ser resiliente não é ser resignado. Eu tenho um problema, eu tenho que sair melhor desse problema. Todo mundo sabe que eu sou medroso, com injeções, com médico, e tenho um trauma gigante relacionado à cólica renal. Graças a Deus nunca tive, mas já acompanhei pessoas que tinham trauma. E eu ficava mais tranquilo quando o próprio Marcos, né, dava algumas notícias. Eu tenho duas opções. Ou ficar em desespero, né, ter o desespero, o pânico, né, altura, o Daniel lembrou ali, uma coisa que eu tenho medo é a altura. Todo mundo tem medo. O Daniel é um dos caras que são especialistas em altura. Ele, Valdinei, o próprio Michel. Mas o medo salva as pessoas. E muita gente fala isso pra gente da água. Professor, eu tenho medo de água. Eu tenho medo de me afogar. Eu também tenho. E daí eu pego, chamo o Michel. Michel, tens medo de água? Aham. Tens medo do frio? Aham. Daí os caras assim, estão debochando da gente. Pessoas que fazem. Valdinei que faz grandes travessias. Quando eu pergunto pro Daniel num exercício, eu adoro que o Daniel esteja nos exercícios de altura, porque ele é um cara responsável, que cuida, que observa os detalhes do salvamento em altura. Só quem vive salvamento em altura sabe da importância. Não tem uma segunda chance. Eu errei, o cara caiu de 20 metros, morreu. Foi a óbito. Eu não tenho uma segunda chance. É diferente numa sala de aula, quando eu faço uma continha de matemática. Se eu errar, eu posso refazer. Ali não tem uma volta. Né? Um salto de paraquedas, como a Thierry colocou ali, eu não tenho uma segunda chance. Tem um segundo paraquedas. O Michel é especialista em paraquedismo, né? Não sou a pessoa mais certa para falar nisso. Por que eu estou resgatando isso?
A gente tem que se preparar, se entrar em pânico, se entrar em desespero, o que é que eu vou fazer agora? Vou olhar para o meu instrutor, vou olhar, né, para a pessoa mais antiga que está ali, que passo eu faço um salvamento em altura? Onde é que eu coloco a minha mão? O que é que eu faço com o mosquetão? Onde é que eu coloco o meu pé? Não adianta eu entrar em pânico ou entrar em desespero. Essas pessoas nos passam tranquilidade. E as pessoas que vão nos passar tranquilidade dentro de uma aeronave serão os comissários. Por isso essa exigência. E eu não tenho dúvida, né? É um momento crítico, é um momento de incerteza, essa é a palavra, né? Mas a certeza que eu tenho é que esse pessoal, nas próximas turmas, na próxima sobrevivência, vai estar muito mais forte, vai estar muito mais preparado para uma sobrevivência, muito mais preparado para enfrentar o pânico dentro de uma aeronave, para enfrentar o pânico de fazer uma prova da ANAC, para enfrentar o pânico de uma entrevista de uma empresa. Por quê? Raramente fazíamos lives, raramente fazíamos reuniões online. E quando eles falavam, a ANAC me ligou, a Gol me ligou, a Latam me ligou, a Emirates me ligou e fez uma entrevista por telefone. Amigo, hoje em dia tu faz isso todo dia com a tua avó. Tu conversa com a tua avó, tu enrola a tua mãe, tu enrola o teu idioma, então tu vai conseguir passar com segurança a tua competência para a Gol, para a Latam, para qualquer uma empresa. Porque a gente está sendo treinado nesse período. Né? Nós estamos respirando em frente de câmeras, nós estamos nos preparando, nós estamos preparando aulas diferentes, estamos ressignificando esse educar. Professores que não eram valorizados, hoje em dia, são vistos com outros olhos, né? Professores que tinham aulas tradicionais, hoje reveem seus conceitos, né? Pessoas que adaptavam suas aulas, apenas passavam seus slides, hoje estão tendo que rever. Eu mesmo, a lógica, né? Refazendo o livro junto com o Michel, com a Sandra, ali com o Marcos, quantas coisas a gente revê que tem de atual. E a nossa aula parecia ser legal, né? Contar historinhas é legal, é divertido. Mas eu tenho que contar historinhas atualizadas. E esse tempo está permitindo a gente rever isso. E com um objetivo, né? Eu acho que uma das coisas, até para fazer assim, eu vou falar mais um pouquinho aqui, daí eu já vou te pedir para te dar uma mensagem para todo mundo, que já está acabando o Instagram, assim, simplesmente fecha, né? Sim. Mas eu acho que uma das coisas que tu colocou, que eu acho que é extremamente importante, que é o medo, ele evita problemas ou acidentes, né? Então a gente tem muitas pessoas hoje que estão em casa e estão preocupadas. Meu Deus, como é que vai ficar o meu emprego? Como é que vai ficar o mercado de trabalho? O que vai acontecer? Bom, é o momento da gente identificar esse medo e começar a pensar sem emoção. Eu acho que aquela ideia da gente ter a emoção, claro, a emoção a gente não vai conseguir desconectar totalmente, mas tentar tirar essa emoção de raiva, brabeza, angústia, ansiedade e pensar de forma racional de como resolver. A pessoa que tem medo da água, ela diz o seguinte, bom, se eu for entrar na água, eu vou entrar de colete. Então, eu não tenho colete, vamos improvisar um colete, né? A pessoa agora que está aqui em casa dizendo assim, meu Deus, como é que vai ficar o mercado de trabalho? Bom, se eles estão exigindo inglês, vamos estudar mais inglês, né? Então, se o meu inglês não está bom, Rua, mas não é o inglês, mas eu tenho a prova da ANAC, então vamos estudar mais para a prova da ANAC. Hoje tem tantos cursos online à disposição, de forma gratuita, que são de instituições até internacionais, como Harvard está dando agora curso. Sim. Vamos aproveitar esse tempo para isso. Quem tem um certificado de Harvard no currículo não é bacana? Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar, aproveitar essa angústia, esse medo, tirar a emoção de lado e começar a aproveitar de forma inteligente esse tempo. Charles, eu queria te pedir agora que tu pudesse deixar uma mensagem para esse pessoal que está nos assistindo aí, e lembrando que essa live ela fica gravada depois e a gente deixa todas elas depois lá dentro do nosso blog lá da AeroTD. Tá bom? Uma mensagem para esse pessoal. Eu acho que a mensagem vai dentro disso que tu falou, né? Exatamente. Aproveitar esse tempo, né? Seja para fazer um curso com Harvard, né? Seja para fazer um curso com um instituto internacional ou nacional, seja para aprender a cozinhar, né? Que muitas vezes muita gente está aprendendo a cozinhar, a cuidar de seus filhos, a cuidar de seus pais, investir numa leitura, né? Numa leitura técnica, né? E principalmente respeitar, né? A gente aproveitar esse tempo para respeitar a opinião dos outros.
né? Olhar para dentro de si mesmo e ver que aquela pessoa que a gente discordava, né, ela é muito mais útil para mim, dando o não ou discordando de mim, eu tenho que respeitar ela, né, como dizia Mahatma Gandhi, né, se a gente for para aquela lógica de olho por olho, dente por dente, todos acabarão cegos. Então, não podemos apenas criticar, né, não podemos apenas desmerecer a opinião dos outros, né? Então, acho que a palavra, a mensagem é respeito, né? Tu aproveitar esse momento para olhar para o teu colega, olhar para aquela pessoa que às vezes tu também não batia muito a tua visão com ela e tu harmonizar, né? E isso que nossos colegas fazem, né? O Daniel vem falando isso aqui nos bastidores, eu falo do Michel, do Marcos, que são pessoas que um convívio constante, diário, que a gente sente falta. A gente tem um grupo junto com o Everaldo, junto com outros colegas, Casimiro, entre outros amigos, buscar nessa harmonia dos nossos amigos força, né, para motivar outras pessoas, né? Opa, tô dando um eco aí. Não, deu um eco aqui, mas não. O Charles, eu te interrompi aqui, eu acho que deu um eco aqui na coisa. Pode falar, conclui. Seria isso, né? A gente conclui com a importância, né, das amizades, né? Da gente ver o que cada um tem de potencialidade e de fragilidade também. Muitas vezes eu posso achar que o outro colega é figueirense e vou tentar entender o que ele é figueirense, né? Às vezes eu vou achar que o outro colega acha que tem que liberar tudo e eu vou entender porque ele acha que tem que liberar tudo do transporte, o transporte coletivo, Por quê? Ouvir, harmonizar esta conversa, né? Tentar fazer o que o meu xará faz com a música, o que o Charles faz com a música, o que a Indes fazia com a música, né? Fazer a gente refletir, utilizar a arte, utilizar o espírito coletivo de cada um, né? De cada pessoa, né? O que cada um tem de bom, para a gente crescer nesse momento, para a gente sair melhor e o principal, ajudar os outros e tentar se doar aos outros. E essa doação pode ser financeira, essa doação pode ser uma ligação, pode ser um bom dia, pode ser curtir uma foto, né? Ontem o Daniel ainda postou pode buscar lá no Instagram dele, uma história do Luciano Huck. É óbvio que é algo de marketing, mas eu observar no outro, eu observar no semáforo, eu ver quem eu posso ajudar. E tem muita gente precisando de ajuda, né? Nós tentarmos criarmos grupos de ajuda. Não quero me envolver, não quero subir, não quero ir na periferia. Tem gente que vai. Ajude essas pessoas que querem ajudar, né? Aprenda a ajudar. Seja útil. E se precisar de ajuda, estamos aqui para ajudar, né? Tenha a humildade de pedir essa ajuda, né? Seria isso. Sabe agradeço que eu tenho... a oportunidade. Desculpa te interromper, mas sabe que eu tenho um conceito que eu trago comigo, que é o seguinte: quanto mais eu ajudo, e ajudo de forma de coração, sem esperar nada em troca. Engraçado, mas muito mais eu sou ajudado. E é um conceito que ele serve de forma natural. Ajuda o outro, porque quando tu menos espera, esse outro acaba te indicando alguma oportunidade, alguma coisa para te fazer crescer. Porque quando a gente faz as coisas de bem, sem esperar nada em troca, fazendo de coração, quando alguém lembrar de ti, ela vai lembrar de forma boa e vai tentar te ajudar, mesmo sem tu querer e sem esperar nada em troca, né? Isso é engraçado, quando a gente faz o bem, a gente recebe o bem. E te torna melhor, acontece né? ao contrário, né? Melhor. Exatamente. Com certeza. Charles, eu isso queria... é ético, né? Sim. Isso, acima de tudo, ético, né? Como diria o nosso mestre Cortella, né? A vida é muito pequena para deixá-la mais pequena, né? Pequená-la, né? Então, tem que aproveitar isso, né? Fazer esse universo, como o Daniel falou, conspirar a nosso favor, né? Charles, eu queria agradecer extremamente por essa live de hoje. Eu acho que ela foi leve, eu acho que foi bacana a gente estar conversando sobre isso. Veio trazer um pouquinho de tranquilidade também para esse final de semana agora. Eu não podia esperar nada diferente de ti, né? Não, mas foi muito legal, assim, a gente está conversando de coisas que são extremamente importantes para a gente agora, nesse momento, né? Que é a questão da resiliência, né? Aproveitar melhor esse momento que a gente está. Tu falou até com relação ao meu filho, eu digo, cara, a gente acaba convivendo e aproveitando muito mais, né? Eu queria finalizar, agora já vai acabar a nossa live, então eu vou finalizar contigo aqui na tela, ouvindo a nossa musiquinha, lá lembrando dos tempos de Continental, tá bom? Agradecer Excelente. a todo o pessoal. Semana que vem a gente tem live de novo, né? O pessoal agora que vai para aula,
Então vamos para a aula e eu vou me despedindo aqui. Tchau, tchau.